Queridos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Gostaria de compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, que diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impunes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, te louvamos. Quero louvar o teu nome, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está aqui nos proporcionando, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esta leitura, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer presente, que a palavra é tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar deste homem, falar desta pessoa, por nome Estevão, é maravilhoso, porque Estevão foi escolhido, foi separado para falar, para ministrar, para proclamar a palavra do Senhor. E este homem cheio do Espírito Santo, este homem cheio de fé, ele fez aquilo que foi depositado em suas mãos, pregar a palavra. E Estevão fazia grandes prodígios, sinais, até o ponto de olhar para ele e levantar falsa acusação. Queria parar Estevão de todo jeito. Levaram até o Sinédrio, falaram, e Estevão, ele dá sua defesa, ele começa a falar de sua defesa e começa ali a pregar no Sinédrio, até o ponto de aquelas pessoas que estavam ali se incomodar, porque quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente ministra a palavra de Deus, colocando o Senhor no começo, no meio e no fim, tem pessoas que vão se incomodar, sim. Estevão, ele pregou Cristo no começo e no fim. Em nenhum momento Estevão deixou de falar de Cristo. Uma pregação cristocêntrica, uma pregação ali que falava só de Jesus. Em nenhum momento Estevão se colocou à frente. Em nenhum momento Estevão quis tomar a frente. Estevão ali, ele falou da palavra e permaneceu até o ponto daquelas pessoas se incomodar de uma tal forma que rangia os dentes. Pessoas que ficaram com raiva, com ira. Estevão ali, ele não deixa de proclamar em nenhum momento, mesmo as pessoas olhando para Estevão com raiva,
Mesmo as pessoas olhando para Estevão ali com ódio, Estevão estava centrado na mensagem. Estevão estava concentrado naquilo que foi colocado em suas mãos, pregar a Cristo. Cristo ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. O Cristo que liberta, o Cristo que salva, o Cristo que transforma, o Cristo que restitui, louvado seja Deus. Estevão, em nenhum momento, ele quis mudar o seu discurso, permaneceu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes você, por pregar a palavra de Deus, por falar a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus, por ministrar a palavra de Deus, a verdade, pregar um Cristo que liberta, um Cristo que transforma, um Cristo que faz grandes coisas, uma mensagem cristocêntrica. Tem pessoas que vão olhar para você de uma forma diferente, não vão gostar de você, não vai gostar de mim, mas a gente tem que ter em mente que a palavra do Senhor tem que ser ministrada, independentemente de quem vai gostar, de quem não vai gostar. E este homem, mesmo em sua defesa, ele falava ali, as pessoas se levantaram, louvado seja o nome do Senhor, com grande ira, com grande ódio, com aquilo que estavam no seu coração, até o ponto de pegar pedra. Mas este homem, em nenhum momento, quis fugir, porque ele sabia para onde iria. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão estava tão centrado, tão cheio de fé, que morrendo, Estevão, ele ia para onde está o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes eu vejo pessoas querendo mudar a mensagem para quererem ganhar aplausos, querer ganhar fama, mídia. Meu amado, se você foi chamado para pregar a palavra de Deus, pregue. Se você foi chamado para ministrar, ministre. Fale de Cristo, do começo e do fim. Não mude o seu discurso, não mude a mensagem para querer agradar ninguém, que a gente está aqui para falar da palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus. Então Estevão, ele prega, ele fala, mas as pessoas ali não estavam gostando. Mas Estevão não estava ligando com quem estava gostando, com quem não estava gostando, porque ele foi chamado para falar e ele falou. E quando ele prega, ele fala, as pessoas gritam. As pessoas ali taparam os ouvidos. E lançaram pedras sobre Estevão. Mas o que me chama a atenção, queridos, também, é que quando começaram a lançar pedra, Estevão viu o céu aberto, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Porque enquanto as pessoas estavam pegando pedra para lançar em Estevão, Estevão olhou para cima e viu os céus abertos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se a gente quer ver os céus abertos, se a gente quer ver Cristo se manifestar na nossa vida, na nossa ministração, no nosso meio, a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que falar do nosso Senhor, porque Estevão pregou a palavra de Deus, falou da palavra de Deus,
falou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as pessoas pegaram pedras e lançaram, mas Estevão olhou para cima e viu os céus abertos, e quem estava em pé, louvado seja o nome do Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava em pé à direita do Pai, louvado seja Deus. Se a gente quer ver os céus abertos, a gente tem que pregar Cristo no começo, no meio e no fim. A gente não pode querer mudar o discurso, louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você vai ser olhado de uma forma diferente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente foi chamado para pregar a palavra. Vão querer lançar pedra, não estou falando literalmente de pedras físicas, mas eu estou falando de palavras, de críticas, pessoas com ódio no seu coração, difamação, vão levantar calúnia, mas a gente tem que olhar para cima, fazer que nem Estevão olhou para cima, louvado seja o nome do Senhor. E o céu se abriu para aquele homem. Até o ponto, meus amados, que Estevão, ele olhou no verso 59 e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. E ele se coloca de joelho e fala: Senhor, perdoa. Perdoa cada um deles. Será se nós está disposto a perdoar quem nos faz mal? Estevão olhou para o Senhor, olhou para cada uma daquelas pessoas e disse para o Senhor perdoar cada um deles. Ele disse: perdoa, Senhor. Não lhes impune este pecado. Aleluia. Será se nós está disposto a perdoar pessoas que nos machucam? Será que a gente está disposto a perdoar pessoas que nos ferem, pessoas que nos caluniam, pessoas que nos difamam, pessoas que tramam o mal contra a nossa vida? Será que a gente pode olhar, fazer que nem Estevão, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, perdoa. Perdoa ele, perdoa ela. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, ele teve essa coragem. Ele não deixou a mágoa entrar no coração, a ira, o rancor, o ódio, a soberba. Não, Estevão, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, perdoa. É um exemplo que eu devo tomar, você deve tomar também quando fazem o mal para mim, quando fazem o mal para você. A gente não pode querer retribuir da mesma forma, da mesma moeda. A gente tem que olhar para cima e dizer: Pai, perdoa. Perdoa ele, perdoa ela. E a Bíblia diz, quando Estevão, ele fala isso, ele adormeceu. Louvado seja o nome do Senhor. E que esta mensagem, meus amados, que eu estou compartilhando com vocês, a gente vem olhar e ver este exemplo deste homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, sabedoria. Venha tomar de exemplo também. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, Senhor. Quem ouvir, Senhor, meu Deus, esta palavra, que o Senhor venha tocar, Senhor. Que o Senhor venha transformar, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, venha usar também, Senhor. Protege a vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda, é o que eu te peço. E que a gente venha, Senhor, meu Deus, ter o coração disposto a perdoar quem nos faz mal, quem nos calunia, quem nos difama, quem se levanta contra nós, Senhor. A gente venha tomar este exemplo de Estevão em perdoar, em orar por estas pessoas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.